O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da docilidade ao Espírito Santo, do discernimento da vontade de Deus e de ser dócil a esta vontade. E aí, refletindo esta palavra, nós veremos que nós necessitamos suplicar constantemente o Espírito Santo, porque nem sempre é fácil discernir a vontade de Deus para abraçá-la, e mesmo discernindo-a, nem sempre é fácil, uma vez sabendo a vontade de Deus, abraçá-la. Pois bem, primeira leitura retirada do capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, diz assim, que um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o meu trabalho para o qual eu os chamei. Então é claro, é óbvio, que não houve uma voz sensível do Espírito Santo durante a liturgia que os fez compreender qual era a vontade de Deus, mas Deus lhes falou no coração. Eles estavam celebrando a liturgia, eles estavam jejuando, isto é, eles estavam em espírito de oração. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Paulo. Então, eles impuseram as mãos sobre eles, e enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia. Então aqui nós vemos então a igreja, na figura aqui de Barnabé e Saulo e São Paulo, guiados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, esta realidade que nós estamos vendo aqui é algo necessário para todos nós. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, São Paulo diz assim, que todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são verdadeiros filhos de Deus. Então, para que sejamos verdadeiros filhos de Deus, para que nós agrademos a Deus com a nossa vida, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo.
as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos afetos. Tudo precisa estar guiado, tudo precisa ser guiado pelo Espírito Santo, mas nós compreendemos muito bem que nem sempre é fácil, porque o nosso egoísmo, os nossos interesses pessoais, as nossas limitações são, não poucas vezes, obstáculo para essa ação do Espírito Santo nas nossas almas. Então precisamos, meus irmãos, estamos ainda na metade do tempo da Páscoa, estamos relativamente longe ainda de Pentecostes, mas nós não iremos esperar a novena de Pentecostes para suplicar o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser um dom, né? Deve ser a pessoa da Santíssima Trindade invocada constantemente na nossa vida. Isto é, precisamos constantemente pedir a Deus que nos envie o Espírito Santo, sem o qual nós não podemos agradá-lo. Pedir a Deus que nos envie o Espírito Santo, sem o qual as nossas orações não são agradáveis a Deus. Não apenas as nossas ações, mas sem o Espírito Santo nós não sabemos nem o que pedir, não sabemos como pedir. São Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele diz assim: o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, isto é, à nossa limitação, porque nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus, porque é fácil às vezes, entre uma coisa boa e uma coisa má, discernir a vontade de Deus. Mas e entre duas coisas boas e lícitas, como saber qual é a vontade de Deus para você? E entre realidades que são quase que aparentemente indiferentes, como saber qual é aquela escolha que eu devo fazer? O que é que de verdade agradará a nosso Senhor? Então precisamos do Espírito Santo. O Espírito vem ao auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Então esta é a realidade que nós vemos aqui na primeira leitura, isto é, imagine, os ministros da liturgia estavam tão unidos a Deus, que discerniam com clareza a vontade de Deus, ao ponto de dizerem assim: nós e o Espírito e nós decidimos que Paulo e Barnabé, que Barnabé e Paulo devem ser selecionados, escolhidos para uma missão. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui em Atos capítulo 12, muito bem, só que não é sempre assim, tão simples, tão óbvio. Vou aqui pegar mais um versículo para fortificar esta afirmação e trazer um probleminha. Em Atos, no capítulo 14, no versículo 28, uma outra passagem, em que diz assim: com efeito, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor um peso além do seguinte, isto é, aqui novamente a igreja, São Paulo, com outros ministros, discernindo a vontade de Deus. Agora já é São Paulo e Barnabé dizendo: o Espírito e nós achamos por bem fazer isso. Ok, no início, no capítulo 12, eram os ministros que, movidos pelo Espírito, enviaram Barnabé e Saulo. Agora, os próprios Barnabé e Saulo
discernindo no Espírito, dizem: nós achamos por bem, o Espírito e nós, não vos impor nada além disso. Mas um pouquinho depois, no capítulo 15, no versículo 36 e seguintes, nós vemos Barnabé e Saulo, estes que agora estavam movidos pelo Espírito. Nós vemos Barnabé e Saulo discutindo, isto é, Barnabé quer uma coisa, São Paulo quer outra. Deixa eu dizer mais explicitamente: São Barnabé quer uma coisa, São Paulo quer outra, não chegam a um comum acordo e se separam. Percebe aqui? Eu estou falando de um santo, São Barnabé, e de um outro santo, São Paulo, que estavam discutindo a respeito de um outro santo, São João Marcos, aquele que escreveu o segundo evangelho. E entraram num desacordo e disseram: então olha, você vá por aqui e eu vou por aqui, não temos acordo. Percebe? Isto é, eles que eram normalmente movidos pelo Espírito, aqui não houve esta clareza, porque houve aqui uma considerável discussão, um considerável desentendimento. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vou ler aqui a passagem, para mostrar que esta realidade do discernimento do Espírito, do ser dócil, da docilidade ao Espírito Santo, é uma realidade que precisamos suplicar constantemente, porque embora a regra geral seja esta, devemos ser sempre movidos pelo Espírito, nem sempre é fácil de discernir qual é a sua vontade e o que nos salvará: o amor a Deus nos nossos corações. Se houver retidão, de alguma maneira a homilia de hoje é uma continuação da de ontem. Se houver retidão no coração, se houver amor no coração, até mesmo esses desentendimentos concorrerão para a salvação deles, para a santificação deles e para a maior glória de Cristo. Diz então, vocês podem pegar depois, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Então Paulo disse: vamos voltar para aquelas comunidades que nós fundamos, para ver como é que estão os irmãos, vamos reanimá-los na fé. Barnabé disse: ótimo, vamos sim. Só que Barnabé queria levar consigo João Marcos. Lembra que o evangelho de hoje termina assim, que a primeira leitura de hoje termina assim: quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante, João Marcos estava ajudando Barnabé e Saulo. Depois de um período de evangelização, São Paulo disse: vamos voltar e passar novamente pelas comunidades. Barnabé disse: vamos, mas vamos levar João Marcos. São Paulo disse: não. Versículo 38, Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles na Panfilha, e não os havia acompanhado no ministério, que num dado momento o jovem João Marcos deu uma amarelada e abandonou a missão. Aquele que iria se tornar santo. E Paulo disse: olha, ele amarelou, ele não vai conosco. Barnabé disse: não, rapaz, para com isso, vamos levá-lo sim, ele agora está decidido. São Paulo disse: não, conosco ele não vai. Barnabé disse: vai. Então, você vai por aqui, eu vou por aqui. Versículo 39, houve tal discussão,
que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, e depois de ter sido recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Então Paulo levou consigo Silas e foi fazer aquela missão, e Barnabé foi com Marcos por outro caminho. Depois, só para adiantar cenas dos próximos capítulos, depois, quando São Paulo estiver preso e já mais idoso, São Paulo vai dizer: manda João Marcos aqui, ele é tão bom, um ajudante tão bom. Percebe aqui, meus irmãos, essa realidade, o que? São Barnabé e São Paulo, naquele momento, não estavam naquela comunhão da vontade de nosso Senhor. O que isso explica, meus santos? O que é que isso deve nos iluminar? Se São Paulo e São Barnabé necessitavam constantemente suplicar o Espírito Santo para discernir a vontade de Deus e abraçá-la a cada dia, nós também precisamos. Nós precisamos a cada dia. Para quê? Para que possamos realizar bem a nossa missão. Você, como mulher casada, como homem casado, suplicando o Espírito Santo, para que você possa discernir a cada dia como deve ser a sua postura, como homem casado, como mulher casada, como pai, como mãe. Porque não é porque você começou bem e começou na ação do Espírito Santo, que nesta ação você permanecerá sempre, mas você precisa a cada dia suplicar o Espírito Santo. O sacerdote, nós sacerdotes precisamos, nós sacerdotes e religiosos, precisamos constantemente suplicar o Espírito Santo para que nós, na graça de Deus, completemos a obra começada, ou melhor dizendo, para que nós deixemos Deus completar a obra começada, porque não é porque começamos movidos pelo Espírito Santo, porque começamos uma obra boa, que irremediavelmente naquela bondade permaneceremos. Precisamos cotidianamente, todos os dias, o tempo todo, suplicar o Espírito Santo para que nós vejamos a cada dia a vontade de Deus. Por quê? Porque o querer de Deus vai se manifestando também com o passar do tempo na nossa vida. Não é que Deus, não é, pelo amor de Deus, não é que Deus hoje quer uma coisa e amanhã Ele quer o contrário daquilo que Ele quis. Não é isso. Deus sempre quer o bem. Mas nesta bondade da vontade de Deus, muita coisa pode mudar. A vontade de Deus hoje não será do mesmo modo necessariamente amanhã. Então, para que nós possamos compreender o querer de Deus, os movimentos do coração de Deus, nós precisamos estar naquele que perscruta o coração de Deus, no Espírito Santo. O mesmo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 10 e 12, São Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10: o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. O Espírito perscruta tudo, ele passeia por entre os pensamentos de Deus. Então, quem conhece Deus, senão o próprio Espírito de Deus? De modo que, para que eu possa estar sempre na vontade de Deus, eu preciso estar unido àquele que perscruta o próprio Deus, que está dentro das profundezas de Deus, que conhece o coração de Deus, porque, meus santos, nós não conhecemos nem o nosso coração, quanto mais o de Deus.
Nós não estamos seguros nem do que queremos, quanto mais do que Deus quer para nós. Que quantas vezes queremos uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Tão instáveis, inconstantes somos. Então, se assim somos, e não temos domínio nem sobre nós, quanto mais domínio sobre o querer de Deus. Então, precisamos estar unidos ao Espírito que perscruta o próprio Deus. E continua São Paulo: pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito que nele reside? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, vamos agora, para terminar, de uma maneira prática, qual é o primeiro passo que nós precisamos dar para que estejamos em comunhão com o Espírito Santo? Primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é o estado de graça. Se você estiver em estado de graça, você tem todas as condições necessárias para estar em amizade com Deus, em amizade com o Espírito de Deus. O segundo passo, sem o qual, não obstante você tenha as condições necessárias, mas não tem amizade verdadeira, o segundo passo é a oração. Porque você pode estar em estado de graça, mas como não exercita a oração, você tem todas as condições para viver em amizade com Deus, mas não a vive de fato. Você tem condições de estar próximo de Deus, mas você não se aproxima, você não usufrui dessa comunhão com Deus. Por quê? Porque você não reza de fato, você não recebe os sacramentos de uma maneira apropriada. Isto é, você vai comungar, você comunga de qualquer jeito, você não entra em comunhão com Deus. Você recebe o sacramento, mas você não faz comunhão. Você reza de uma maneira desatenta, você diz palavras, mas você não coloca o seu coração naquelas palavras. Aquelas palavras não correspondem ao seu coração. Você até diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas você não percebe que o seu coração não está naquelas palavras, e muito menos oração espontânea você tem, porque para ter oração espontânea você precisa minimamente colocar o seu coração naquelas palavras. Então, como você, embora esteja em estado de graça, você não tem oração verdadeira, você se impossibilita a ter essa comunhão, essa unidade com o Espírito Santo, que possibilita discernir a vontade de Deus e ser maleável, ser dócil à vontade de nosso Senhor na sua vida. Hoje, meus santos, é quarta-feira. Toda quarta-feira nós nos recordamos de uma maneira especial do nosso pai São José. Ele sempre tão dócil à vontade de Deus. José não tenha medo de receber Maria como sua esposa, e ele acolhe. Levanta-te, José, e vai para o Egito. Ele levanta e vai. Pode voltar, José, porque aquele que atentava contra Jesus já não atenta mais, ele vem. Percebe essa docilidade de São José? Nem preciso falar da Virgem Maria, porque é a docilidade por antonomasia, é a docilidade por excelência, é a docilidade, é a esposa do Espírito Santo. Quando nós damos este título à Nossa Senhora, nós queremos expressar exatamente isso, esta docilidade. Assim como uma verdadeira esposa é dócil ao seu marido, a Virgem Maria é dócil ao Espírito Santo. Então, peçamos a São José, peçamos a Nossa Senhora, que eles nos ajudem a discernir sempre a vontade de Deus e de ter sempre presente no
no nosso coração esta docilidade ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.